SS na Alemanha ou na escola do Reich para marinheiros e alemães no exterior, em Altona. Inclusive, muitos desses jovens viajaram à Alemanha quando a guerra eclodiu para um combate de vida ou morte em defesa de Hitler. A maioria morreu na frente de batalha. Em 1938, só 1% das escolas das colônias alemãs se declararam independentes. As demais respondiam abertamente ao nacionalismo alemão conservador ou diretamente ao hitlerismo. Por exemplo, a Escola Alemã de Vila Mariana, em São Paulo, os professores compareciam uniformizados, com a suástica no ombro, saudavam seus alunos com o Heil Hitler, né, enfim, todo o conteúdo era muito semelhante ao conteúdo ensinado na Alemanha nazista. Os programas de estudo vinham diretamente da Alemanha. Os alemães dissidentes, judeus ou não, se viram na situação de nenhuma escola de sua coletividade aceitar seus filhos. Os alunos já não sabiam cantar os hinos nacionais, mas sabiam com perfeição as canções do nazismo. Até o material didático, as canções, por exemplo, eu cheguei a ver um livro de canções, né, com as mesmas canções. A Horst Wessel Lied, que é uma grande canção muito declamada naquela época, era ensinada também à juventude alemã no Brasil. O abuso da ideologização chegou a níveis perigosos quando os retratos dos heróis locais foram substituídos pelos de líderes nacional-socialistas. Havia retratos de Hitler. Ensinava-se basicamente a cultura alemã em linha, digamos, do que é a lógica do nacionalsocialismo, os princípios raciais. Deve-se limitar aos fins corretos o trabalho das escolas estrangeiras. Aos escalões oficiais começaram a chegar rumores. Dizia-se que nas escolas alemãs ignorava-se a educação cívica e se fomentava o desprezo pelos não-arianos. Os filhos de judeus foram discriminados e expulsos. Eram excluídos os alunos judeus, não é? E eram excluídos também todos os alunos que fossem contrários ao nacionalsocialismo. Os governos começaram a tomar medidas para anular a infiltração, mas sem muitos resultados. A comunidade alemã pró-nazista se sentia forte e se fechou em si mesma. Em algumas escolas, chegaram a pendurar retratos com duas faces, de um lado os heróis do nazismo e do outro, o dos heróis locais. Em 18 de maio de 1938, começou na Câmara dos Deputados da Nação Argentina um caloroso debate, no qual os deputados Raul da Monte Taborda e Henrique Dickmann denunciaram as atividades nacional-socialistas no país. Algo parecido ocorreu em todo o Cone Sul. Os ministérios da educação dos respectivos países tomaram nota da situação. Mas o que podiam fazer os governos americanos frente a tal avanço sem entrar em conflito com uma Alemanha cada vez mais militarizada e poderosa? De imediato passaram a exigir que se enfatizassem os símbolos e comemorações de feriados nacionais.
Também se decretou a proibição do uso de idiomas estrangeiros nas escolas particulares e qualquer doutrinamento político e prática racista. Isso trouxe problemas a todas as coletividades. Judeus, italianos, japoneses, ingleses se viram obrigados compulsivamente a abandonar suas tradições e o cultivo do idioma de seus ancestrais. A onda de protestos gerou certa confusão, fazendo com que os agentes nazistas se mesclassem às reclamações. Os docentes de Hitler retrocederam, alegando serem vítimas de censura. Já podiam recuar. A primeira fase do plano estava cumprida. Quando uma ideologia ela consegue atingir esse grupo de mais jovens, essas camadas mais jovens, a gente vê o quanto isso pode ser cruel. Porque isso vai marcar a vida dessas crianças para sempre. Em vários lugares da América Latina, dezenas de milhares de jovens estavam convencidos de fazer parte de um mundo novo, de um Reich, de um império que duraria 1000 anos, como disse Hitler. Muitos jovens nascidos e criados no continente americano morreram em longínquos países europeus, defendendo a causa de um líder a quem nunca tinham visto nem ouvido diretamente. Muitos outros ficaram esperando a ordem para se lançar em defesa da causa, uma ordem que nunca chegou. Há um exército latente de jovens nazistas nos confins da América do Sul. É uma comunidade de mais ou menos 230 mil a 300 mil pessoas que moram no Brasil. É bastante gente, né? E se essas pessoas estão todas voltadas a esse ideário, elas são uma força em potencial. Então isso eu acho que é importante e que se articulava com os outros países também, porque na documentação aparece essas pontes que há entre as sedes na América Latina. Cabe perguntar o que teria havido se Hitler tivesse ganhado a guerra. Quem teria resistido a uma invasão de dentro e de fora? Quanto tempo a América teria levado antes de cair? Mas a pergunta mais inquietante é: qual foi a verdadeira influência e o legado que restou dessa formação de jovens que mais tarde se converteram em parte da sociedade? Pode haver alguns rastros, digamos, dessas questões sensoriais, não é? Que formam parte até da estrutura inconsciente das pessoas e que fazem permanecer essa questão da formação na mais tenra infância. Com a fase 1 em marcha, o Terceiro Reich começará a se infiltrar economicamente nas empresas e fundações alemãs para levar a cabo a fase 2 do plano. Plano para dominar a América Latina. A imagem heróica do nazismo já estava instalada na mente dos jovens americanos. Mas o que acontecia com os pais das crianças? Como era possível influenciar um adulto intelectualmente já formado? Resposta: através do dinheiro. A fase 2 do plano nazista visou diretamente a infiltração no poder econômico na América com 2 objetivos. O primeiro era comprar vontades e estabelecer zonas de controle nazista em todo o continente. O segundo era branquear os capitais usurpados aos inimigos do Reich. No princípio, o Terceiro Reich se infiltrou na economia sul-americana por vias comerciais legítimas, embaixadas, consulados e grandes empresas alemãs. Simultaneamente, a diplomacia nazista desembarcou na América do Sul e avançou sobre o resto da sociedade em uma infiltração sutil e ininterrupta. Assim, por exemplo, o embaixador alemão na Argentina, Edmund von Termann, ganhou o respeito da classe alta. Bom, o que von Termann tentou foi recrutar apoios para a ação da Alemanha no exterior através de contatos um pouco mais discretos, um pouco mais sutis com a elite econômica local e a elite econômica que já existia da coletividade alemã.
Graças à sua influência, von Terman conseguiu converter instituições fechadas e tradicionalistas em centros de captação e prestação de favores nazistas, como o caso do Clube Hípico Alemão. O Clube Hípico Alemão serviu de base para a chamada SS Montada. A compra de armamentos por parte das Forças Armadas deu ocasião a estranhas comissões que os militares latino-americanos aprenderam a receber com discrição. O general argentino Juan Pistarini recebeu a Cruz de Ferro do Terceiro Reich em virtude de suas gestões comerciais. Nomeado ministro de Obras Públicas da Argentina em 1935, encabeçou a construção de obras monumentais, como o Aeroporto Internacional de Ezeiza, que hoje leva seu nome. Seus faraônicos projetos sempre foram realizados pela firma alemã GOP através de duvidosas licitações. Mas a Argentina não foi a única beneficiária de todas essas atenções. No Brasil, no fim da década de 30, o presidente Getúlio Vargas enviou seu filho, Lutero Vargas, para estudar na Alemanha, de onde ele voltou casado com uma afiliada do partido nazista, Ingeborg ten Heff, com quem teve uma filha, Cândida. Ela era secretária de um desses grandes aí, não sei se do Goering. Saiu no jornal Estado de São Paulo, você encontra a matéria. E casa-se com essa alemã, traz para cá. Ela fica meio escondida no Rio de Janeiro e tem uma filha. Vargas percebia o nazismo como um valioso aliado na luta anticomunista e, com isso, a Alemanha se tornou o segundo país em volume de comércio exterior brasileiro. Você percebe, principalmente entre 1935, que é um momento aqui no Brasil de repressão bastante intensa aos comunistas, você encontra em vários momentos manifestações públicas e entrevistas junto à imprensa, onde Vargas declara publicamente uma certa exaltação à Alemanha enquanto uma nação moderna, um paradigma de nação a ser imitado. As alianças econômicas rapidamente abriram caminho a alianças políticas. De fato, o governo brasileiro decidiu enviar a sua elite policial à Alemanha para que seja treinada pela própria Gestapo. Lutero chega a enviar, então, para Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, o regimento e vamos dizer, as normas de uma escola de educação física, que nesse momento aparece como um incentivo à formação de um homem brasileiro, branco, de olhos azuis, no modelo do ariano puro alemão. Seguindo o plano nazista no Chile, Jorge González von Marés fundou o MNS, Movimento Nacional Socialista do Chile, que recebeu forte apoio econômico da Embaixada Alemã em Santiago e de empresários alemães, a tal ponto que von Marés foi eleito deputado através do voto popular. O MNS se alinhava de maneira categórica com o Terceiro Reich em sua política racista e antissemita. O exército do Chile foi adestrado e treinado pelos alemães prussianos e todo o seu equipamento provinha do grande grupo Krupp, o motor da indústria armamentista de Hitler. A democracia que fale de liberdade. Nada de liberdade aqui. Nada de sindicatos. Nada de horas extras. O Führer diz onde você trabalha, quando trabalha, por quanto tempo e quanto vale o seu trabalho para forjar a arma, ferro e sangue. Temos uma missão sagrada. Hoje governamos a Alemanha, amanhã o mundo. Mas os nazistas sabiam muito bem que a única maneira de erigir uma ditadura era ganhar apoio maciço das classes trabalhadoras. Sabiam também que uma má colheita, uma hipoteca ou a morte do gado eram fatores que fatalmente conduziam à bancarrota. Talvez fosse o plano mais simples, ajudar os necessitados.
Por exemplo, no ano de 1937, uma seca destruiu várias colheitas de forragem na região semiárida do Brasil, Argentina